do vereador que queira discutir, coloco em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Aprovado por todos. Coloco em discussão a ata número 50, referente à reunião ordinária do dia 2 de dezembro de 2019. Não havendo o vereador queira discutir, coloco em votação a ata número 50, 2019. Vereadores que concordam, permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por todos. Convido a senhora secretária para fazer a leitura do expediente da presente reunião. Sessão ordinária do dia 9 de dezembro de 2019. Expediente. Ofício número 300/2019, Gabinete do Prefeito de Carazinho, encaminha projeto de lei número 92/2019. Ofício número 301/2019, Gabinete do Prefeito de Carazinho, responde ao ofício número 389/2019. Ofício número 302/2019, Gabinete do Prefeito de Carazinho, responde ao ofício número 391/2019. Ofício número 303/2019, Gabinete do Prefeito de Carazinho, mensagem retificativa ao PL número 91/2019. Ofício número 304/2019, Gabinete do Prefeito de Carazinho, retira o projeto de lei 87/2019. Ofício número 305/2019, Gabinete do Prefeito de Carazinho, responde ao ofício número sem número, cedência de contador. Ofício número 11/2019, Conselho Municipal de Saúde, responde ao ofício número 970/2019. Emater, Rio Grande do Sul, convida para a apresentação de resultados regionais, planejamento 2020, trabalho da TERS, na Rio Grande do Sul, e linhas e estratégias de trabalho da Emater, Rio Grande do Sul, ASCAR. EMEI Martin, convida para encontro das famílias. EMEI doutora Thaídes Conceição Osório, convida para a primeira cantata natalina, A Magia dos Sonhos. Ofício número 1/2019, CTG Unidos pela Tradição Rio-Grandense, convida para o jantar fandango de aniversário e reinauguração da sede. Ofício número 50/2019, Ministério Público, encaminha a escala de promotores de justiça que atuarão no serviço de plantão da Promotoria de Justiça de Carazinho. E a Camin convida para o aniversário de 15 anos da entidade. Projeto de lei, vereador Luiz Fernando Costa, ementa, inclui nas festividades de aniversário do município de Carazinho a cavalgada intermunicipal de Carazinho. Como um registro também, foi uma falha aqui do protocolo, o Hospital de Caridade de Carazinho também convida para participar da nomeação e posse da nova diretoria, onde também terá uma homenagem ao Legislativo, na quinta-feira, dia 12/12, às 19 horas, para constar o registro que falhou o protocolo. Requerimentos. 28.890, Gia Pedroso. Ofício ao Delegado Regional Edson Tadeu Sesimbra, cumprimentando pelo aniversário de 178 anos da Polícia Civil Gaúcha. 28.892, João Pedro de Azevedo. Ofício executivo solicitando transferência de local da parada de ônibus da rua Fernando Abot. 28.896, Janete Rose Oliveira. Seja enviado ofício de aplausos a Jaqueline Maria Dauti, parabenizando pelo projeto Cantorias de Natal. 28.897, Fábio Zanetti, subscrito por Jean Pedroso, Daniel Weber e Laor Tomás. Que seja enviado ofício de aplausos ao Patronato Santo Antônio pela realização da terceira noite cultural. Erlei Vieira, 28.898. Solicita que seja encaminhado ofício externando os mais sinceros votos de pesar aos familiares do sempre lembrado Irineu Roque Mombelli. Gia Pedroso, 28.902. Ofício à presidência da Concepro de Carazinho, cumprimentando pela eleição da diretoria para o biênio 2020-2021. 28.903, Janete Rose Oliveira. Seja enviado ofício de aplausos a Caroline Zanella e Luiz Zaproença
pela realização da primeira capacitação regional de acolhimento familiar. 28.904, Fábio Zanetti. Que seja enviado ofício de aplauso ao Grupo Guerreiros de Israel Futsal. 28.905, Fábio Zanetti. Que seja enviado ofício de aplausos ao Lions e todas as entidades parceiras pela arrecadação de alimentos. 28.906, Fábio Zanetti. Que seja enviado ofício de aplausos ao CTG Unidos pela Tradição Rio-Grandense pelos 18 anos dessa entidade. 28.907, Fábio Zanetti. Que seja enviado ofício com os mais sinceros votos e profundo pesar aos familiares do senhor Leomar Tavares Gomes da Silva. 28.908, João Pedro de Azevedo e Jean Pedroso. Ofício ao CTG Rincão Serrano pela organização da 9ª etapa da 19ª edição do FNCG Conquista do Tetracampeonato do Festival de Cultura Gaúcha. Márcio Luiz Hoppen, 28.915, requer que seja enviado ofício de parabenização aos Borrachos Carazinho. Daniel Weber, 28.920, que seja enviado ofício de aplauso à direção da Escola Alfredo D'Amore, parabenizando pela belíssima cantata natalina. Daniel Weber, 28.921, que seja enviado ofício de aplauso à direção da IMEI São Lucas, parabenizando pela belíssima apresentação Noite das Estrelas. Daniel Weber, 28.924. Que seja enviado ofício a Alexandro Corrêa dos Santos, parabenizando pela realização do belíssimo culto de celebração da ordenação ministerial. 28.925. Daniel Weber, que seja enviado ofício de aplauso à Jarré Engenharia, parabenizando pela realização do belíssimo jantar de confraternização de final de ano. 28.929, Tenente Costa. Solicita que seja enviado ofício de aplauso à diretoria do Sindicato dos Funcionários Públicos pelo apoio aos servidores da Segurança Pública. 28.930, Erlei Vieira. Solicita informações do Sindicato Rural sobre o Parque de Exposição Vale Albrecht. 28.932, João Pedro Albuquerque de Azevedo e Lucas Gabriel Lopes. Requerimento de repúdio aos votos dos deputados federais gaúchos contrários ao veto presidencial que mantinha limitado o fundão eleitoral. Indicações. 28.889, Paulo Rodrigo de Matos. Solicita que seja colocado um container de recolhimento de lixo na rua Monte Alegre, ao lado do número 165, bairro Floresta. 28.891, Jean Pedroso. Solicita a colocação de containers coletores de lixo na rua Tiradentes, no bairro Santo Antônio. 28.893, Janete Rosoliveira. Solicita melhorias o mais breve possível na rua Coronel Pérez Sampaio Pádua. 28.894, Janete Rosoliveira. Colocação de uma placa Pare e Devagar Escola, na rua Senador Salgado Filho, bairro Conceição, esquina com a ABB. 28.895, Janete Rosoliveira. Solicita a colocação de um container de lixo na rua Silva Jardim, número 470, bairro Centro. 28.901, Janete Rosoliveira. Solicita a demarcação de faixas de segurança e sinalização na Avenida São Bento, em frente à Igreja Pentecostal Força Divina. Fábio Zanetti, 28.913. Solicita ao Executivo que seja realizado melhorias no encanamento da rua Décio Martins de Costa. Jean Pedroso, 28.914. Reitera a solicitação ao Departamento de Trânsito, pedindo a pintura dos quebra-molas e colocação de placas sinalizando a Avenida São Bento. Alaor Tomás, 28.916. Solicita a realização de perfilagem asfáltica na Rua do Carmo. Alaor Tomás, 28.918. Solicita a colocação de um quebra-molas entre as ruas Riachuelo e São Luís. Daniel Weber, 28.926. Solicita limpeza na rua Pedro Vargas. 28.933, Tenente Costa. Solicita que seja pintada e colocado placa de sinalização de estacionamento em frente à Farmácia Glória, bairro Borghetti. Agradecemos a leitura da secretária Janete e fazemos também aqui o registro do vereador Alaor Tomás, que ele trouxe um convite do Núcleo de Criadores de Cavalo Criouro, convidando para o evento realizado nos dias 13, 14 e 15 de dezembro, no Parque
Vale Albrecht. Então fica o registro aqui que o colega vereador trouxe para a agenda de todos. Assina Luiz Augusto Weber, que é o tesoureiro, e Renan Weber, presidente do Núcleo de Criadores. Sim, vereador Lucas. Presidente, já fizemos os pedidos para incluir assinatura agora ou deixamos para Podemos fazer agora. Só gostaria de assinar junto o protocolo 28.897 do vereador Fábio. Mais algum vereador queira assinar algum ofício? Então passamos agora ao intervalo regimental. Conforme acordo de bancadas, haverá o intervalo regimental. Então convido a todos os colegas vereadores para uma reunião na sala da presidência. Obrigado.
Grande expediente. Conforme o regimento interno desta casa, o tempo para o uso da palavra para cada vereador é de 8 minutos, sendo permitidos a partes de até 1 minuto. Convidamos, então, para fazer o uso da tribuna o vereador Alaor Tomás. Anselmo Britsky. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar o professor Clóvis, a Nica, a Vera e a Ana Maria, as 4 pessoas que se fazem presente hoje na sessão da Câmara. Cumprimentar o pessoal que nos ouve aí através da Rádio Gazeta, através do Facebook, o pessoal que está em casa que hoje não pôde comparecer na sessão. É uma pena, porque muitas vezes o pessoal critica, fala mal e não acompanha, né? Então, a prova está hoje aqui, que está vazio a sessão. E aí, quando tem algum projeto polêmico, né, tem várias pessoas que vão via Facebook lá falar bobagem, falar mal das pessoas, e muitas pessoas que vão via Facebook, muitas pessoas que vão em rede social falar dos vereadores, eles até podem falar de nós, mas se olhar a ficha deles, é bem extensa em vários setores da comunidade e também do comércio, né? Muitas vezes aí são sócios, muitos aí de alguns órgãos aonde defensores do crédito. Então, a essas pessoas que gostam de comentar via Facebook, poderiam tirar o seu tempo, 1 hora, meia hora, e acompanhar nas segundas-feiras à noite. Se não puderem vir na sessão, acompanhe, então, via Facebook, via Rádio Gazeta. Senhor presidente, esse final de semana eu quero parabenizar toda a patronagem do CTG Unidos pela tradição, pela inauguração do seu novo galpão, aonde ficou bem maior, ficou bonito. Parabenizar também a administração municipal, a Secretaria de Obras, que cedeu gentilmente as máquinas para que puderem auxiliar ao CTG para fazer algumas melhorias lá no CTG Unidos. Então, parabéns ao patrão Orlando. Eu já fiz o requerimento semana passada, que era o aniversário do CTG semana passada. Essa semana eu vi que entrou outro requerimento do Fábio Zanetti. Eu gostaria que fosse visto isso. Nada contra o requerimento, mas o vereador, nós fizemos semana passada, é o vereador João Pedro, então tem que dar uma olhada aí, o mesmo requerimento, menos de 30 dias. Eu e o vereador João Pedro fizemos, vamos dar uma olhada nisso. Também, senhor presidente, gostaria de falar do Rogério, que fez um belo evento no Parque da Várzea. O Rogério, ele fez o evento querendo algo mais para Carazinho, né? Mostrar a Carazinho que pode algo mais, né? Mostrar a muitos membros da administração municipal que Carazinho pode sim promover isso, e o Rogério então promoveu, onde veio pessoas até de fora do Brasil, estiveram lá no parque. Parabéns a ele, ele fez esse evento sem fins lucrativos, né? Um belo evento, muito bonito, estava lá, então parabéns a ele por esse evento. Também dizer ao senhor prefeito municipal, meu amigo Milton Schmitz, meu amigo pessoal, e prefeito hoje de Carazinho, que ele tem que procurar se queimar menos. Porque ele mandou um projeto para essa casa, e o projeto ficou aí 20 dias, e desde o primeiro dia que ele mandou para essa casa, todos os vereadores, ou quase todos, iriam votar contra esse projeto. E aí hoje ele retira. Então ele tem que ser mais esperto, ou a sua assessoria, em vez de chamar o prefeito todo dia de bonito, tem que chamar um dia ou outro ele de feio e falar a verdade. Chegar lá, Guarapa, você como líder do governo, já deveria ter retirado esse, obrigado, tenente, esse projeto já lá atrás já. Quando viu que não for aprovado, retira. Não precisa se queimar com categoria, não precisa se queimar com pessoas, porque ficou um clima chato, até mesmo dentro das categorias, as pessoas, os funcionários públicos, porque algumas categorias também queriam esse aumento e não teriam.
Então já devia ter retirado, não precisava ter deixado 20 dias as pessoas falando mal dele, falando isso, falando aquilo. Então acho que está faltando aí. O PMDB fez uma festa bonita lá, várias pessoas se filiando, achei bonito. Eu não fui convidado, mas não fui, mas achei bonito. Porque quando tu está na administração é assim, Guarapa. O PDT também fazia festão bonita, papapá, e aí no final, as pessoas, tu sai da administração, as pessoas acabam se afastando, né? Até eu vi pessoas de outros partidos ali, que tinham a legenda do outro partido, concorreram pela legenda do outro partido, mudando de partido, né? Eu vi ali, ficou bonito isso. Parabéns pela bela festa que vocês realizaram, parabéns pelas aquisições ao Partido Novo, e dizer que quando a gente está na administração, o partido tem que fazer isso. Então, eu acho que está faltando um pouco ao prefeito municipal, um pouco um jogo de política. Podia ter retirado bem antes esse projeto, não precisava ter deixado tudo esse tempo aqui na casa, já podia, quando vê a coisa errada, já podia ter retirado. Também, quero falar de um vídeo que o Alaor me mostrou, o pessoal tinha me mandado e eu não tinha visto. E o Alaor acabou me mostrando do presidente do FEComércio do Rio Grande do Sul. Cara, dizer a esse cidadão que fez esse vídeo pedindo a aprovação do pacote que o Eduardo Leite mandou para a Assembleia, dizer para ele baixar o salto e sair na rua. O funcionário público, Costa, você que é, o Alaor que é, gasta no comércio. O dinheiro que ele ganha parcelado hoje, ele gasta no comércio. Ele não vai comprar soja, ele não vai comprar insumo agrícola, ele vai gastar no comércio. Ficou muito chato para o comércio esse depoimento que ele deu, pedindo a aprovação dos deputados. Então, dizer a ele que ele venha falar comigo, ou venha em Carazinho, venha ver a situação que está o comércio, e ele pedindo para que seja aprovado. Hoje você vai abrir uma empresa, você precisa de 3, 4 taxas que você paga para abrir uma empresa. Ele, com certeza, deve ter nascido em berço esplêndido, ou ter ganhado do pai e da mãe uma herança e ter a sua empresa, porque presidente do FEComércio tem que ter alguma empresa, né? Tem que ter alguma coisa, saber o que está falando. Então, ele foi muito mal nesse depoimento que ele deu, foi muito mal, e pedi a ele que ele se retrate, porque eu não tinha visto, não tinha feito um requerimento de repúdio, e a Laura, vamos fazer um requerimento de repúdio. Carmen, fica já para a próxima sessão, nós mandar para esse cidadão um requerimento de repúdio, e peço que os colegas assinam, porque é vergonhoso. Vergonhoso um cidadão que é do comércio querer a aprovação desse pacote, aonde vai triturar com os direitos do funcionário público. O pessoal não faz greve de VARD. Quando a coisa está bom, está andando, o pessoal não faz greve. Se é para melhorar, o pessoal não vai fazer greve. E hoje o nosso estado está aí. O meu filho estuda no Érico Veríssimo, um dia tem aula, outro dia não tem. As crianças que estão pagando por isso. Esse governador que está aí, fazendo o que está fazendo com a comunidade gaúcha. Ele deu calote no Rio Grande. Então, eu peço que semana que vem vamos fazer esse requerimento, e se os colegas quiserem assinar junto, fica à vontade. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos. Agradecemos as palavras do vereador e passamos agora ao vereador Alaor Tomás. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentando então o nosso amigo, né, e meu colega Clóvis Nascimento, que se faz presente, ao Paulo, né, que sempre presente, a Nica, a Vera, né, voltando às atividades, né, a gente estava sentindo falta, né, da Nica e da Vera, Ana Maria, representando a imprensa aqui de Carazinho, né, que está na casa aí. Pessoal, gostaria de, então, fazer esse convite que tem, então, do Núcleo de Criadores, o Daniel já fez, né, é um evento que vem em Carazinho para credenciar ao Freio de Ouro, um evento de 3 dias, que eu sempre digo, esses eventos,
é o Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulo do Planalto que promove, mas são eventos que, ao mesmo tempo, também é desenvolvimento econômico para a nossa cidade, onde vem pessoas de todo o Brasil, né, aqui em Carazinho, e a gente está aqui a receber e querer que cada vez mais esse evento tenha sucesso e parabenizar os organizadores, porque não é fácil a gente organizar um evento da grandiosidade disso, né? Então, a gente gostaria, então, desde já, parabenizar e fazer o convite. Dizer também que nós estamos, Nica, fazendo o convite, pode ter certeza, para um dos maiores jogos solidários que Carazinho e região já viu, que vai ser o dia 14, no Paulo Coutinho, né, onde já confirmada a presença de tantos craques, mas dentre eles Alex, ex-seleção brasileira, Palmeiras, Curitiba, Cruzeiro, que deu tantas alegrias para essas equipes, estará aqui em Carazinho, e nós vamos então fazer, Nica, pode ter certeza, uma das maiores festas solidárias que Carazinho já viu. Entrada 2 quilos de alimentos, vai ter as preliminares dos Master, né, das equipes do Rodoviário, do Brasil, do Flamengo, do Vasco, do Floresta, e também uma equipe que vem de Sarandi e do Rodoviário, já foi anunciado aqui. E vai ser homenageado, então, alguns desportistas, Nica, que fizeram, então, a sua história e prestaram relevante serviço, e ainda alguns prestam ao esporte de Carazinho. Então, a gente está fazendo o convite que todos participem, então, né, vai lá, para nós fazer um Natal mais justo, aqueles que mais precisam. Essa é a maior intuição. Esses atletas estão vindo, Nica, todos, né, vindo a Carazinho, não fora, né, os hotéis que algum vai ficar, né, a estadia e a alimentação, não estão cobrando realmente nada. Estão fazendo a sua parte também solidária. Então, nós aqui de Carazinho também temos que fazer a nossa parte e ir ao Paulo Coutinho para ajudar as pessoas aqui de Carazinho que mais necessitam. Falar, Gauchinho, um pouco desse senhor que você falou, que já estamos junto no repúdio do presidente do FEComércio. A gente fica até triste de ver que hoje tem alguém, uma classe brigando com a outra e os poderosos ficando por cima. Nica, é triste de ver isso. É triste de ver isso, porque será que, Tomate, um presidente do FEComércio, ele não sabe que, assim como nós, eu sempre digo, defendemos o trabalhismo, mas também defendemos o desenvolvimento, a empresa também, que sem o desenvolvimento, sem o empresário, também não existe o trabalhismo, mas não podemos também, Tomate, realmente querer que as coisas boas só para um lado e as coisas ruins para o outro. Então, será que esse senhor não sabe a situação que se encontra o funcionalismo estadual? Será que ele não sabe, Nica? Eu acho que é que, de repente, eles vivem dentro de um escritório, Costa, e tem só aquela vida, sabe? Aquela vida de repente, bem-sucedido, e ele acha que todo mundo, todo o Estado está bem-sucedido. Ele acha que os servidores estão fazendo greve, Gauchinho. Realmente, Paulo, para brincar. Os caras estão lá fazendo greve, a Brigada Militar colocou 15 mil pessoas, os professores lá colocaram quase 30 mil pessoas, todas aquelas pessoas que foram a Porto Alegre estão brincando. Será que ele fez um vídeo ali com meia dúzia de pessoas e acha que é o dominante do Estado? Com meia dúzia de pessoas ele acha na cabeça dele que vai dominar o Estado. Eu acho que esse senhor deveria ter mais respeito com o ser humano, Tomate. Com o ser humano, porque tem muitas pessoas que olham somente o seu nariz, e esquecem de olhar o lado humano de cada um. Eu como servidor, Nica, e estou de greve, mas eu vejo todos os dias os meus colegas passando necessidade, todos os dias, o vereador Alaor ainda tem um município,
Tem o município, a outra rede ainda, Nica. Mas e quem não tem outra rede? Que depende somente do Estado. Por isso que é o que eu digo sempre, a gente briga. Eu brigo quando eu tenho as questões do município, que eram as questões das promoções, a gente briga aqui e a gente, que bom que a gente, Costa, todos juntos, unidos aqui, conseguimos aumentar as promoções, Tomate, mas a gente também no Estado estamos juntos aí, para que não, Nica, eu vou te dizer, vai, do jeito que estão fazendo, vai acabar a profissão de professor. E é o que eles querem. É o que eles querem, porque daí eles dominam as pessoas que têm menos esclarecimentos. Eu acho que é isso mesmo que eles querem. Então, está na hora, Janete, de nós se unir todos e não vamos se entregar para esse governador, Costa. Toda. Eu não vou usar a tribuna e gostaria de usar um pouquinho o espaço da tua fala. Isso que o Alaor fala, pessoal, quando a gente vai falar sobre essa questão da greve, sobre essa questão da situação do professor estadual, faltam palavras para dimensionar toda a situação financeira, a situação assim, de desgaste emocional que nós estamos vivendo. Então, assim, eu tenho acompanhado assim, muito a questão assim, da fala do nosso governador, os argumentos que ele utiliza, mas todos são descabíveis. Parece que nós, os educadores, colocada a ideia, Alaor, que nós somos os vilões, nós somos os culpados do Estado estar nessa crise. Então, é muito triste terminar um ano letivo nessa situação, onde a gente não vê perspectiva nenhuma. Pior ainda, a gente vê assim, logo ali, essa questão, se esse projeto for aprovado, esse pacote, Alaor, nós nem teremos a questão da aposentadoria, que todo educador hoje, depois de uma vida de luta, de trabalho nas escolas, ele almeja o quê? Eu vou me aposentar, eu vou descansar. Pelo contrário, parece que se aposentar também é um pecado capital se aposentar no Estado. E, Janete, o que a gente fica mais triste é que quando eles vão para a campanha, a primeira coisa que eles dizem: minha mãe é educadora, minha mãe é professora, eu sou filho de professora. Como é bonito falar no discurso que é filho de professora. É muito bonito. Só que será que ele não viu as dificuldades que a mãe dele passou ou passa? Será que ele não viu essa situação? Então, por isso que eu digo, gente, quer ver a situação como acontece? Entra dentro de uma sala de aula, Janete. Vai lá para a segurança, Costa. Vai enfrentar os bandidos. Vai enfrentar, né? É muito fácil tu de fora falar e ter esse discurso bonito e maravilhoso. É um discurso muito lindo de ver. Mas na prática, capitânio, na prática eles não conhecem realmente nada. E o que eles querem é destruir essas classes, a classe do servidor, a classe do professor. É isso realmente que eles querem destruir. E o professor, o servidor, não é o vilão das má gestão que eles já fizeram, Nica, e nem da corrupção que muitos fizeram. Então, respeite a nossa classe. Meu muito obrigado e que todos fiquem com Deus. Agradecemos as palavras do vereador e passo agora ao vereador Márcio Open pelo PMDB. Desculpa, ao vereador Anselmo Brits Gauchinho. Já foi? Meu secretário aqui se atrapalhou. Márcio Open. Presidente, vereadores, o presidente está um pouco emocionado, está terminando o ano para ele, então ele está um pouco emocionado, não está a fim de largar a cadeira. Mas, presidente, vereadores, comunidade ainda que se faz presente, Ana Maria em especial, representando a imprensa de Carazinho, muito importante, sempre presente em todos os eventos do município de Carazinho. Ana, então tu está de parabéns pelo teu empenho, pela tua dedicação, tu sabe que tu tens nossa admiração. Gostaria de falar um pouco sobre a semana que passou. Estive em várias formaturas e festas de EMEI e EMFs do nosso município, e digo para vocês, foram muitas emoções que tive nessas EMEIs, nessas EMFs.
pela transformação que nós estamos tendo na educação, Tenente Costa. Quando a gente vê as direções, os funcionários, mas principalmente, Nica, acima de tudo, quando a gente vê a família participando, a comunidade escolar voltando a participar das nossas escolas junto com seus filhos, essa é a essência de tudo, vereador Alaor. Não é só o trabalho do diretor e da comunidade e também da sua equipe, mas principalmente quando a gente vê a família envolvida nesse tipo de evento, Tenente Costa, participando, contribuindo com aquela escola, com aquela EMEI, ajudando a enfeitar, ajudando a servir o que seja, contribuindo realmente com o nosso ensino. Então, acho que isso realmente é um momento de transformação da nossa sociedade, realmente, que ela se deu conta que se ela não participar junto no dia a dia, dentro da sua escola, da sua creche, do ensino fundamental, realmente nós não teremos uma grande transformação. E desde já também parabenizar também a nossa saudosa secretária Stolin, o nosso ex-secretário Lucas e a atual secretária Sandra, que realmente estão fazendo e fizeram um trabalho realmente de transformação na rede municipal de educação. A gente vê vários espaços e ambientes novos, como cozinhas novas, salas novas, brinquedos novos, bibliotecas novas. Tivemos até um elevador, um elevatório no CAIC inaugurado para pessoas com deficiência, para as pessoas cadeirantes, vereador Tomate, terem acesso à biblioteca. Vejam só a transformação que nós estamos tendo na nossa rede municipal, sem falar nos uniformes, quando você chega lá, as crianças todas uniformizadas, igualitariamente, todas uma igual à outra, com a camisetinha, com o abriguinho. Então, que coisa bacana realmente que é isso aí, que diferença que faz isso aí dentro de uma comunidade escolar. E agora, mais uma notícia boa, Janete, a mochila, gente. Ano que vem, todas as nossas crianças, além do uniforme, com suas mochilinhas, todas personalizadas do município de Carazinho. Então, a gente vê realmente um diferencial, um amor, um zelo hoje do nosso executivo diferenciado, um olhar diferenciado, presidente, no quesito educação do município. Então, quero parabenizar a todos que estão fazendo parte dessa transformação, a secretária, ex-secretários, ao prefeito municipal, aos diretores e coordenadores que estão à frente dessas EMEIs, EMFs, e principalmente, como falei, a comunidade também, que está cumprindo o seu papel novamente. Cumprindo o seu papel, que é estar presente, estar junto no dia a dia, nessas EMEIs e nessas EMFs, acompanhando o trabalho da professora, da diretora e dos seus filhos ou parentes que estão estudando nessas escolas. Então, estão de parabéns. Também, essa semana que passou, tivemos o evento do MDB. Quero parabenizar todos que se fizeram presente, vereador Tenente, Daniel, Tomate, esteve lá presente, Jean. Parabenizar, agradecer pela honra de vocês terem ido ao nosso encontro, a todos os partidos também que foram convidados e também tiveram a honra de estar conosco nesse maravilhoso e magnífico evento, que foi um evento não do MDB, foi um evento realmente pluripartidário, onde se encontraram praticamente todos os partidos na posse da executiva do MDB. E posterior à posse, fizemos também filiações realmente de extrema importância, pessoas realmente gabaritadas que possam postular até um cargo aqui no Legislativo ou até no Executivo, se quiserem, pois capacidade a todos que se filiaram lá, Tenente, não nos falta. Então, um evento realmente grandioso, do tamanho do partido, porque, que nem o nosso deputado, Vilmar Zanquim, falou, o MDB do Rio Grande do Sul realmente ele é diferenciado do nacional. E isso é uma realidade, porque o MDB lá de cima não nos representa. Não nos representa. O MDB gaúcho é diferente, e vereador Alaor, te digo aqui, o Vilmar Zanquim reafirmou o compromisso com os educadores, Alaor. E dele e da bancada do MDB. Na questão desse pacote do guri de olhos claros e beijo doce e rosto bonito, né? Que mentiu para a comunidade, que mentiu para o funcionário público, que cometeu um estelionato político, porque ele cometeu um estelionato político, o vereador Tomate, porque quando ele ia na rádio, na televisão, ele dizia que era questão de fluxo de caixa. Não, a coisa era questão de fluxo de mentira,
porque ele foi descaradamente, com uma cara de pau, falando que ele era a nova política do Estado do Rio Grande do Sul. Ele representava a diferença na política do Estado do Rio Grande do Sul. E olha só a diferença que ele está causando. Está mexendo novamente no nosso funcionário público, que já vem anos e anos defasado essa categoria, não vem merecer, tendo os reajustes que eles merecem. E aí vem esse nosso governador atual, realmente, com essa cara de pau dele deslavada, e mandando esse pacote a goela abaixo lá na Assembleia, e querendo que ele seja aprovado também ao apagar das luzes. Então, realmente, é muito triste nós passarmos por uma situação dessas, ver o funcionário público passar por uma situação constrangedora dessas, uma situação humilhante, que nenhum deles, tenente, merece. Nenhum deles merece. E também gostaria de fazer dar uma pequena pitadinha. Ontem eu estava assistindo o Fantástico, alguém comentou antes Fantástico, da Rede Globo, e que imprensa mais esdrúxula essa Rede Globo, gente. O que ela estava fazendo ontem naquelas matérias contra os nossos policiais militares, realmente é uma vergonha a maneira que eles conduzem as matérias nesse telejornal, colocando o policial que está defendendo na rua, que já ganha mal, já é mal remunerado, e colocando o policial contra a comunidade. Contra a comunidade, vereador Tenente Costa. Então, realmente, eu ontem de noite estava muito indignado, assisti um pedacinho daquela matéria e desliguei a televisão, porque realmente o que eles passam naquele telejornal, realmente, eles estão brincando com a nossa sociedade, capitânio. Bom, pessoal, seria isso, então, e fica aqui a minha dica. Não se enganem com um sorriso bonito, com um rapaz bonito e os olhos claros, que a mentira já foi dita e pode ser dita de novo. Uma boa noite a todos. Agradecemos as palavras e passamos agora ao vereador Jean Pedroso. Mas eu achei que os olhos dele, eu acho que nós temos que fazer uma pesquisa, se eu não me engano, Vereador Castanho. Ivomar de Andrade. O Guarapa, acho que me emocionou ali, mas Guarapa, não... A vez da gente passa, já estou encerrando. Essa cadeira passa para o próximo presidente aí. Não tenho esse apego aos cargos aí. A gente agradece a sua estima. Mas hoje realmente eu acho que é uma sessão diferente. Já me emocionei algumas vezes, já agradeci o pessoal, a todos os colegas na sala da presidência. Foi um ano muito bom, tranquilo, de grandes vitórias na Câmara de Vereadores, grandes conquistas. A Câmara apareceu positivamente em seus atos, começa pelo plenário, com o acompanhamento das sessões, quem vê aqui percebe, começa com várias situações que a Câmara conquistou ao longo desse ano, e não são méritos da presidência, são méritos de todos os vereadores. Então, foi um ano muito bom na Casa Legislativa, onde ela apareceu positivamente. Vereador Ivomar de Andrade. Eu só estou preocupado, presidente, eu acho que a igreja está lhe fazendo mal, presidente. Está na hora do senhor encontrar Jesus, hein? Todo respeito. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente eu vou me ater à questão, como já foi falado, em relação ao vídeo do presidente Luiz Fernando Bon, que me parece que de bom não tem nada. Que é em relação à Federação do Comércio Varejista, que fique claro, porque quando fala em federação e fala sindicato, só sabe falar mal de sindicato de trabalhador. Esse cidadão é presidente do Sindicato Patronal do Estado do Rio Grande do Sul. Então não me estranha a posição do senhor Bon em relação a questões de pacotes. Esta mesma federação defendeu a reforma da Previdência. Esses mesmos membros da Fé Comércio defenderam a reforma trabalhista. São aqueles que estão e permanecem e estão no poder. Muitos deputados federais e estaduais foram patrocinados por esse sistema. Um Van Hatten da vida não chegou à toa, deputado federal. Chegou patrocinado por esta federação. Então a gente tem que lembrar, independente de sigla, que esses senhores patrocinam deputados estaduais federais.
Então não me estranha nada do posicionamento dele de defender pacotes que venham a tirar direitos de professores, de policiais, de trabalhadores e servidores públicos. Porque dos trabalhadores da iniciativa privada, a reforma trabalhista já tirou. E foi esses que patrocinaram no Congresso Nacional, juntamente com a sua confederação, a Confederação Nacional do Comércio Varejista do Brasil, aí, a CNC, Confederação Nacional do Comércio, estavam lá dentro do Congresso Nacional. Eu vi, dentro do Congresso Nacional, assessores da Confederação Patronal, CNI, Confederação da Indústria, dentro dos gabinetes de deputados federais, senadores, trabalhando com crachás cedidos dentro dos gabinetes dos deputados. Então, não estranhe que na Assembleia Legislativa, esses mesmos cidadãos patrocinam deputados estaduais. E não estranhe que não tenham assessores ligados a essa federação patronal, bem como a outras federações patronais. Então, quando esse cidadão vai lá defender, eu fico me perguntando, e onde é que está o impostômetro e o sonegômetro? A Receita Federal, até um ano e pouco atrás, divulgava quanto se arrecadava no país e quanto se sonegava nesse país. O problema não está no servidor público. O problema não está nos trabalhadores da iniciativa privada. O problema está na sonegação que esse país pratica dia a dia. As próprias MEIs são sonegadoras do microempreendedor individual. Então, falar em tirar direitos, como é fácil, quando o Sistema S recebeu 17 bilhões de reais, o Sistema S. 17 bilhões. O que é o Sistema S? SESC, SENAC, SENAT, SESCENAT, SENAI. E nada aconteceu, sabe por quê? Porque está previsto na Guia de Previdência Social o seu percentual de arrecadação, senhores. Recebe um dinheiro limpo todos os meses. Aí diz, vamos construir isso, construir aquilo. Mas se é sindicato de trabalhador, são tudo mal intencionado. Sindicato de trabalhador tem que quebrar. Sindicato de trabalhador tem que parar de arrecadar. E o pior disso tudo, que a categoria, muitas vezes, de diversos trabalhadores, cai na história de não querer sindicatos, se afastar de sindicatos de trabalhadores. Entendo que tem que ter os dois lados, tanto patronal como de trabalhadores, porque assim é o equilíbrio da balança. Então, vereadores que se manifestaram em relação ao posicionamento do senhor Luiz Carlos Bon, da Federação Patronal, não estranhe, eu mesmo que estava em Brasília, o mesmo que estava na reforma da Previdência e na reforma trabalhista. Eu sou bom de memória, eu gosto de relembrar o passado, para saber que eu não vou cometer o erro no futuro. Então não estranho o patrocínio que eles dão para deputados estaduais no estado do Rio Grande do Sul, independente de sigla, desde que esteja a serviço deles. E sacrificar servidores é a coisa mais comum. São favoráveis ao fim da estabilidade no serviço público. É só perguntar para eles. Mas se eu falar, é o presidente dos sindicatos comerciais, é um sindicalista que está aqui. Então não estranho em nada o posicionamento deles. E vão muito mais aquém. Pode ter certeza. Tem audiências de portas fechadas com o governador. Tem audiências de portas fechadas com secretários. Porque eles conseguem. Eles conseguem. Porque são a base da economia, porque são poderosos. Então, meu repúdio vai também em relação à FEComércio, em relação aos deputados que virão votar a favor desse maldito pacote. Certo? Então, fica aqui o meu posicionamento. E outro aspecto, senhor presidente, eu quero lembrar que na semana passada o PL 036, que eu também cobrei coerência da prefeitura aqui em relação ao projeto meu do RH e da tipagem sanguínea, eu gostaria de cobrar também aqui o posicionamento dos meus colegas. Não foi 2 vereadores que resolveram o problema do projeto 036 de promoção dos professores. Foi os 13 vereadores dessa casa que votaram a favor para garantir mais 14 promoções. Em vez de 48 promoções, foram 62. Proposta essa construída, e fique claro aos professores e aqui servidores que estão aqui, que não foi 2 vereadores, 2 colegas. Foi todos nós.
Tanto que essa construção começou comigo, com o presidente e com o líder do governo, que colocamos em prática a votação desse projeto 036. A mesma coerência eu quero que nós tenhamos para mim poder cobrar do executivo de que não é só 2 vereadores que representam professores. E que só 2 vereadores conseguiram votar e aprovar o projeto de lei 036, que promove os professores municipais. Com 2 votos foi aprovado o projeto, senhor presidente. Foi por unanimidade. 13, construído por esta casa com todos os vereadores. A meu pedido, junto com o senhor, junto com o vereador Guarapa e os demais vereadores. Então não dá para admitir que, de repente, alguns professores acham que os 2 vereadores votaram somente. Cadê os outros 11 votos? Cadê o voto do vereador Erlei? Cadê o voto do vereador Jean? Cadê o voto do Capitânio? Cadê o voto do Guarapa? Do Tenente Costa? Cadê o voto da Janete? Cadê o voto do secretário de Educação, que esteve lá, Lucas? Do Fábio? Do vereador Gauchinho? São 13 votos que aconteceu. Eu quero coerência também dos meus colegas, porque senão vamos dizer assim, a Câmara é composta por apenas 2 vereadores. Muito obrigado, um grande abraço e coerência é preciso. Agradecemos as palavras do vereador e passamos agora ao vereador Jean Pedroso. Boa noite a todos. Uma saudação especial a todos que se encontram aqui na Câmara de Vereadores, colegas vereadores. Nica, Vera, imprensa aqui representada pela Ana Maria, Paulo Schetter, professor Clóvis, a todos que nos escutam via as redes sociais, via Facebook. Boa noite. Senhor presidente, gostaria de deixar um parabéns especial e um registro ao CTG Rincão Serrano. Uma entidade que vem se destacando há muito tempo nas suas modalidades, o qual trabalha, através de suas invernadas, modalidades individuais, e também na organização de uma grande final de um festival. O CTG ele participa de uma final que tem mais de 10 etapas, 10 cidades diferentes. E a final, há 4 anos, ela vem sendo aqui na cidade de Carazinho. E o que significa isso? Que mais de 12 entidades tradicionalistas, com seus grupos, vieram a Carazinho. E mais de 50 cidades através dos seus individuais. Quem pôde ver nesse final de semana, lá no CTG Rincão Serrano, vou te chutar aqui, aproximadamente, deu para ver mais de 2.000 pessoas circulando dentro da entidade e lá na rua. Foram diversos alojamentos, o qual foram cedidos por várias escolas municipais, escolas estaduais, e muitas entidades que cederam espaços para ficar para o alojamento, e o qual faltou ainda para poder estar sendo alojadas pessoas. Muitos grupos. Então a gente tem que agradecer, principalmente N entidades aí que puderam, principalmente CTGs, que também cederam seus espaços para outras entidades estar aqui, podendo passar o final de semana e poder estar participando. Falando em representatividade da entidade, a entidade, além de realizar, ela também pode estar ali participando, através das invernadas, mirim juvenil, adulto, entre outras. Tenho a grande satisfação de hoje poder estar ali, também voltando a participar das modalidades individuais, poder estar hoje dentro da invernada, depois de um tanto tempo longe, e poder também estar ali ajudando na organização da etapa, e ver assim, internamente como funciona, e contar algumas coisas que, como que as famílias se viram dentro de uma entidade, e aqui a gente sempre fala, Gauchinho, que as pessoas
realmente que estão ali à frente tiram muito recurso do bolso, Venâncio. Venâncio também faz parte lá e sabe do que eu estou falando. Os próprios dançarinos da entidade, eu presenciei, para pagar um conjunto vocal, é feito um racha. Cada pessoa tem que ajudar numa certa quantia. A sua vestimenta, cada pessoa ela tem que comprar. E não é barato, não. Então, assim, para você viajar até uma cidade, cada um tem que pagar do seu bolso. Então, assim, quanto custa o valor de um amor à tradição? Então, realmente, como se vive uma entidade tradicionalista? Da onde tira recurso, né? Essa etapa, o CTG Rincão Serrano não conseguiu recursos para ser custeado. Então, assim, tem muita coisa ainda que se jogou para frente e ainda tem que ser paga através de eventos, através de a ajuda de alguns patrocinadores que, nesse momento, ajudaram, muitos ainda vão ajudar. Então, assim, a entidade vai ter que se virar e assim funciona a nossa cultura gaúcha, que precisa de uma atenção melhor, precisa de uma maneira que venha projetos de lei, políticas públicas que possam estar dando uma atenção especial realmente para a nossa tradição, porque as famílias estão lá dentro, as pessoas realmente que brigam por isso. Então, eu sou uma pessoa que sempre defendo, muitas vezes eu estou aqui na tribuna questionando, cobrando de nossos órgãos maiores que podem fazer mais por isso. Sempre defendo o CTG como uma escolinha de futebol, como N atividades aí que trabalham o jovem, estão ocupando a cabeça, tirando realmente dos ambientes mais que podem deixar perto da drogadição, e realmente sempre trabalhando que CTG é um lugar para a família, né? Vereador Tenente Costa também está sempre dentro das nossas entidades tradicionalistas. Então, fica realmente o nosso parabéns pela organização desse encontro cultural e a nossa etapa final aí do Festival Nacional da Cultura Gaúcha, em nome do patrão Turíbio, a toda a patronagem, a toda a organização das pessoas que ali se dedicaram, não só um final de semana, mas muitas semanas aí, para receber muitas cidades e mostrar o nosso Carazinho para diferentes pessoas do estado, Santa Catarina e do restante do Brasil também. Então, finalizando, senhor presidente, gostaria também de falar sobre a campanha da doação de imposto de renda e dizer que essa campanha ela é orientada pelo Condica CAR, pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e ela vai até dia 30 de dezembro. Então, as pessoas físicas que declaram imposto de renda, elas podem destinar 6% dos projetos que atendem crianças e adolescentes aqui na nossa cidade de Carazinho. Depois dessa data, ela cai para 3%. Então, a gente destaca essa importância dessa campanha, que ela vem auxiliando há muito tempo, e no caso, ano passado, aí, auxiliou mais de 1.400 crianças e adolescentes em nosso município de Carazinho. Então, foi um volume grande de doações que a nossa comunidade aí colaborou, né, que vai dar continuidade a vários projetos para tirar os nossos jovens da marginalidade. Então, vamos torcer que realmente a gente consiga superar esses números, porque no final é sempre a nossa comunidade que sai ganhando com isso, e é sempre os nossos jovens que acabam ganhando, né, com esses recursos, e são mais oportunidades que eles ganham para poder realmente ter uma vida digna e estar fugindo da marginalidade. Então, senhor presidente, colegas vereadores, desejo uma boa noite a todos vocês, tenham uma ótima semana. Agradecemos as palavras do vereador Gia Pedroso e passamos agora ao vereador João Pedro. Boa noite a todos.
Hoje eu quero dedicar o espaço da tribuna, do grande expediente, já para falar de um requerimento que protocolei ao lado do colega Lucas Gabriel Lopes, mas o vereador Alaor também já manifestou o interesse em assinar conjuntamente, participou dessa construção. O vereador Fábio também já demonstrou apoio ao requerimento protocolado sobre o número 28932, que diz respeito a um repúdio aos votos dos deputados federais gaúchos contrários ao veto presidencial que mantinha limitado o fundão eleitoral. Para vocês entenderem, dentro daquela mini-reforma eleitoral que foi aprovada, tinha um item que permitia o fundo eleitoral, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ser aumentado a critério do Legislativo Federal. E o presidente Jair Bolsonaro, então, vetou alguns trechos desta lei, e um deles foi justamente esse que estabelecia essa flexibilidade no valor do fundo eleitoral, que antes, pela redação original e que o veto buscava manter, assegurava um valor fixo. Já era um valor extremamente alto, 2 bilhões de reais para as campanhas. Mas, com o veto, hoje, a proposta que está sendo construída é de aumento deste fundo para 3,8 bilhões de reais. Ou seja, quase vai dobrar o valor destinado a esse fundo eleitoral. Então, com o apoio dos colegas, decidimos construir uma moção de repúdio aqui desta casa, um requerimento destinado a manifestar a nossa bancada gaúcha a contrariedade a esses votos que fizeram com que o veto fosse derrubado e que, então, o povo brasileiro tivesse que arcar com esse montante tão elevado para as campanhas eleitorais. O conteúdo dessa moção de repúdio, então, diz o seguinte: com a derrubada do veto e consequente a manutenção da nova redação do citado dispositivo atribuído pela Lei 13.877 de 2019, o povo brasileiro fica sujeito a arcar com um valor ainda maior para o custeio das campanhas eleitorais. Até o protocolo desse requerimento, o aumento projetado é de 2 bilhões para 3,8 bilhões. Isso num cenário em que a classe política já sofre com grande falta de credibilidade perante a comunidade, a qual só se intensificará com a decisão do Congresso Nacional, que abriu brechas para o aumento do fundão eleitoral, mormente frente a tantas prioridades sociais que dependem de recursos públicos e que seguem sem ser atendidos. Assim, registramos nosso repúdio à posição dos deputados que resultou nesse grande prejuízo econômico e social ao povo brasileiro, bem como nosso agradecimento aos deputados que mantiveram o veto e apoiaram o desejo quase unânime dos cidadãos do nosso país. Mas olha só, há registro de 21 votos dos deputados gaúchos. Apoio ao veto, apenas 6. Daniel Tezerciak, Lucas Redecker, do PSDB, a Lisiane Bayer, do PSB, o Marcelo Brum e o Nereu Crispim, do PSL, e o Pedro Westphalen, do PP. A bancada do PT, integralmente contra o veto, os votantes do MDB, todos contra o veto, do PDT também, infelizmente, todos contra o veto, do PTB, da mesma forma. E aqui fica o registro, já que temos aqui nosso líder de governo, e sei, Guarapa, da tua proximidade com o deputado Márcio Biolk, que foi um dos votos, infelizmente, para derrubar esse veto do presidente e trazer esse prejuízo para o povo brasileiro, que vai ter que arcar com mais 1,8 bilhões de reais para o custeio das campanhas. Acredito que os colegas também devem apoiar essa moção de repúdio, esse nosso requerimento de repúdio, porque, independentemente de qualquer coisa, acima de qualquer interesse partidário ou de posição dos nossos deputados que apoiamos, que assim como eu, aqui no Estado, estou brigando com meus deputados que apoiam a reforma, a reforma administrativa no nosso Estado,
gostaria que todos, independentemente da posição de seus deputados, apoiassem essa moção de repúdio para que realmente a gente demonstre a eles que não concordamos com esse gasto excessivo e absurdo para as campanhas eleitorais. Vereador, até para fazer justiça, eu gostaria de passar um áudiozinho bem rapidinho, 40 segundos aqui, do Perdão, nosso deputado federal, seu tempo... Você sabe como foi o meu voto em relação ao aumento do fundo eleitoral? Esse voto não aconteceu, mas eu antecipo. A minha posição é contrária ao aumento dos valores do fundo eleitoral. Vindo para o plenário, o meu voto é não. E alerto as pessoas que recebem essas informações falsas, porque isso não é gratuito. Deve ter algum interesse por trás, não apenas dessa, mas da proliferação da desinformação nas redes sociais. Pode ter certeza que eu estou aqui para representar e ser fiscalizado aqueles que confiaram no seu voto na nossa candidatura, e em todas as pautas nós vamos apresentar as nossas razões das nossas posições. Obrigado, um abraço. Então está aí, vereador, o depoimento do do deputado Márcio Biolk, no qual justifica que o voto que ele é contrário realmente a esse pacotão. Olha, Guarapa, efetivamente, a gente não é o registro que consta no site da Câmara Federal. A gente fica preocupado, porque uma coisa é o registro e a outra é o que ele está dizendo agora. Daqui a pouco pode ter feito voto, que nem o filho do presidente Jair Bolsonaro, que votou contra o veto, ou melhor, votou para derrubar o veto e depois veio dizer que se perdeu, se embananou na hora da votação. Só se for mais uma situação dessas. De qualquer maneira, o registro dos votos são esses aí que a gente estava comentando. Assim como o Márcio Biolk, o Alceu Moreira, do MDB, o Afonso Mota, o Papel do Matos, do PDT, Bongazo, Henrique Fontana, Marcon Maria do Rosário, do PT, o Carlos Gomes, do Republicanos, Derlei, do PSD, Giovanni Cherini, do PL, Heitor Chu, do PSB, Maurício Zedric, do PTB, e Santini, também no mesmo partido, e o Marcel Van Hatten, do Novo, que foi o único que ainda justificou uma posição diferente, que ele buscava, a intenção era que fosse reduzido o montante desse fundo eleitoral, mas que eles não teriam mais como apresentar emendas, então resolveu votar contra, né, tudo. Mas, de qualquer maneira, por favor, vereador Tomate. Não. Vereadora Laura. Vereadora Laura. Não, já para não, viu, vereador João, para não perder o gancho do colega vereador Tomate, que eu tenho o maior respeito, né, da questão que ele falou ali, a questão dos professores. Acho que reconhecimento é uma coisa. Eu acho que os professores estão tendo esse reconhecimento porque foi uma briga onde nós pedimos vistas, né, no último, aos 45, para que esse projeto fosse discutido, aonde nós trouxemos, aqui fizemos uma audiência, aonde trouxemos o secretário, aonde estava eu, o vereador João Pedro, assessora do vereador Tomate também estava aqui, e foi essas emendas, as emendas que nós fizemos, foi propriamente discutido e feito com os professores, juntamente aqui, né, para depois ser feito. Mas que a construção é de todos, com certeza. A gente não tem o que falar. Obrigado. Uma parte, João, já vou aproveitar agora para não te atrapalhar. Então, eu também gostaria de parabenizar você, o Lucas, pela iniciativa desse requerimento. Eu gostaria de assinar junto, então, mas depois, na hora dos requerimentos, eu vou pedir para assinar. E realmente, falando no deputado Márcio Biolk, qual eu sempre apoio, muito também por Carazinho, e acredito que é a posição dele, se voltou atrás, como muitas vezes nós voltamos atrás. No primeiro momento, a gente tem uma decisão, quando vê que a melhor é a outra. E que bom que ele reconheceu isso e colocou publicamente a posição dele. Se no primeiro momento ele era a favor e agora ele é contra ao fundo partidário, realmente é um repúdio, né? É um repúdio contra essas decisões dos deputados gaúchos, que realmente tem que ser repudiado. Então, a gente assina junto aí, e mais uma vez, parabéns pela ação. Agradecemos as palavras. Muito obrigado. Por fim, apenas também para registrar
Guarapa, como toda a sessão agora comenta que o problema são esses jovens que sorriem, não sei o quê, e de olho verde, olho azul, eu até fiquei em dúvida da cor dos olhos do governador, e agora nós estávamos pesquisando ali, o vereador Alaor, e encontramos, na realidade, os olhos são castanhos, ao que parece aqui, não sei bem a cor dele. E, de qualquer maneira, Claros ou escuros? eu também gostaria de lembrar que, ainda que ele esteja sendo um governador com bastante falha nesse primeiro ano, também sabe bem, discordo de muitos posicionamentos e muitas questões, ainda sempre é bom lembrar. Lá em Pelotas, nas eleições, ele teve 90% dos votos para governador. Isso foi um reconhecimento, sabe por quê? Porque ele pode estar sendo um governador, por enquanto, meia boca, mas ele foi um baita prefeito. Me permite só uma parte, vereador. Só em relação à questão do fundo partidário. Nós todos sabemos aqui, somos contrários ao fundo partidário, e, aliás, a ideia de que para os municípios vem dinheiro para a questão da campanha do fundo partidário. Eu não me lembro que tenha vindo, certo? Mas o que eu vou deixar aqui é o seguinte: a gente sabe perfeitamente dos votos aí, conforme anunciado, aqueles que foram favoráveis ou contrários ao veto, mas o que vai me preocupar é o seguinte: definido o valor do fundo partidário, eu quero saber se todos os deputados que votaram contrário também vão abrir mão do seu repasse. Porque fundo partidário vem dinheiro para deputado federal e vem dinheiro para deputado estadual. Para municípios, geralmente não vem. Então, vamos ficar de olho no mais importante. No mais importante, senadores, deputados federais, estaduais, se vão utilizar desse fundo partidário. Votam contra, mas depois utilizam. É essa a minha preocupação. Obrigado, vereador João. Na realidade, Tomás, tem a seguinte questão também, né? Esse veto, não era nem para acabar com o fundo. A ideia era para evitar um aumento que, nesse sentido, vai quase dobrar. Até nem por exemplo, eu sei que o Marcel Van Hatten é um que votou até contra o veto, mas ele justificou que ele sequer vai usar essa verba, né? Assim como alguns deputados, como é o senador, filho do deputado... Eu tenho certeza que aqui todos os vereadores são contra o fundo partidário, porque é inadmissível, faltando dinheiro como falta, ser a favor do fundo partidário. E eu tenho um leve recado, assim, muito sutil para dar para os deputados. Façam como nós. Busquem recursos ou façam sem recursos. Se elejam pelo que fazem. Ou abandone, porque usar o nosso dinheiro para isso é ruim, né? Obrigado. Então, passo a palavra agora ao vereador Tenente Costa. Mais uma vez, meus amigos, cumprimentando, então, os que ainda se fazem presente nessa casa, professor Clóvis, meu amigo Paulo Schetter, a Nica, a Vera, a Ana representando a imprensa, e eu digo que o que vale não é a quantidade, é a qualidade da plateia, meus amigos. Então, a gente agradece a presença de vocês, e de antemão, Nica e Vera, eu já quero agradecer, inclusive fizemos um requerimento de aplauso à diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos, que na quinta-feira passada se deslocaram de Carazinho a Porto Alegre, o Chico, o Gerson, o Gabriel, para nos apoiar na manifestação lá, Paulo e professor Clóvis, contra esse pacote de maldades do governador. Colocamos em torno de 12 mil pessoas da segurança pública, 12 mil servidores da segurança no centro, na frente do Palácio Alaor. Inclusive dito pela direção do jornal Correio do Povo, que foi a caminhada passou na frente do jornal, ali na rua Caldas Júnior, que eles ficaram 50 minutos cronometrando o passapovo. E dia 17, se for preciso, nós colocaremos 30 mil pessoas lá
em frente ao Palácio, que é a previsão da votação desse projeto. Esse projeto, pouca gente sabe, a questão dos direitos dos servidores. Vocês acham, meus amigos, que é um soldado da Brigada Guarapa, que o básico é pouco mais que R$1.000? É ele que está quebrando o Estado, Lord? Assim como os professores, são esses servidores que estão quebrando o Estado, meus amigos. Um soldado da Brigada que ganha pouco mais de R$1.000, o que faz elevar um pouco o salário é o risco de vida, e a gente já sabe que a próxima meta do governador é mexer no risco de vida, como o governador Colares fez aquela vez. Paulo é testemunha, né, Paulo? O governador Colares cortou boa parte do risco de vida, achatou os salários dos servidores da segurança. Então, nós estamos acompanhando todo o desdobramento desse pacote e nos mobilizando para terça-feira que vem, professor Clóvis, caso seja necessário, nós deslocarmos a Porto Alegre. E me surpreendeu, quinta-feira, eu conversei com o assessor do Coronel Zucco, que ele garantiu que votaria a favor dos funcionários públicos. Porém, na mesma tarde, declaração do deputado que apoiava o pacote do governo. Esquecendo as origens, Tomate. E no mesmo dia, eu não quero acreditar, mas saiu nas redes sociais que o Coronel Zucco teve o filho dele nomeado para um CC ganhando quase 4.000 no governo. Então é essa a jogada. Comprar literalmente os deputados. Espero que nem todos sejam sem vergonhas e se vendam por cargos no dia da votação. Gostaria também de parabenizar os integrantes da Brigada Militar. Semana passada formaram, e alguns vereadores, o Tomate esteve lá, Daniel Weber, 250 novas crianças no ProERD. É um programa magnífico, que ele coloca para essas crianças, ensina, principalmente a conscientização de resistência às drogas. Depois que iniciar, fazer uso de drogas, não adianta nós estar internando, meus amigos, gastando rios de dinheiros nas clínicas para tentar reverter a situação. Nós temos que evitar que essas crianças tenham contato com as drogas. E não podia deixar de ressaltar, Tomate, semana passada eu não pude me fazer presente na sessão, porque eu tinha um compromisso particular agendado aí já há tempo, mas a situação da soldado Marciele Renata dos Santos Alves, que foi morta em confronto na localidade de Sério, na região do Taquari, negra, mulher, 28 anos. Não repercutiu? Por quê? Porque era soldado da Brigada, Ana. Se fosse qualquer outra profissão, professor Clóvis, negra, mulher, se fosse uma advogada, se fosse uma médica, nada contra essas profissões, mas por que não repercutiu? Porque é uma soldado da Brigada Militar, 28 anos, das últimas turmas, negra, mulher que morreu, e a imprensa ninguém repercutiu. Enquanto que, qual é a diferença dela, da Marielle, que até hoje você fala na Marielle, porque bateram tanto, porque era negra, porque era mulher. Daí aqui no Rio Grande do Sul, morre em confronto, trabalhando, defendendo a comunidade, na mesma situação. Poucos noticiários do Rio Grande do Sul, fora do estado, com certeza não passou em nenhum lugar. Poucos noticiários do Rio Grande do Sul deram ênfase para essa situação. Então é triste ver essa alaor, porque quando se leva em conta a profissão das pessoas e não o que elas realmente são como ser humano. Pois não? A gente fica triste de ver que a sociedade analisa muitas vezes a gente
pelo status da profissão, infelizmente, ou pelo que a gente tem. Isso é uma tristeza muito grande, Costa, porque eu acho que independente da profissão, independente do que está fazendo, do que trabalha, eu acho que tem que ser valorizado, né? E a gente fica triste também, e eu, propriamente, Costa, como vereador, professor negro também, posso dizer, pedindo as condolências, né, à família, né, da brigada, a família dessa soldada que saiu para trabalhar, né, para ganhar o pão do cada dia e, infelizmente, voltar num caixão. E não ter a valorização de herói como tantos outros têm, né? A gente fica triste com isso. E a gente, então, só pede as condolências. Obrigado. Obrigado, vereador. Para concluir, nesta noite, também não poderia deixar de ressaltar o que nós conversamos, inclusive o presidente ressaltou na reunião que tivemos antes, a questão do município de Carazinho estar servindo de exemplo para vários municípios no estado, a questão das diárias. Foram construídas aqui, como diz o Tomate, e eu concordo plenamente, pelos 13 vereadores, com certeza, não é de A ou é de B, e hoje nós estamos servindo, a Câmara de Vereadores de Carazinho, está servindo de exemplo, e um bom exemplo, para mais cidades do Rio Grande do Sul, inclusive na nossa região. Passo Fundo, a semana passada, o vereador apresentou o projeto praticamente idêntico ao nosso. Com certeza. Trocou o nome. Uma parte, o vereador de Ibirapuitã também me ligou, e também passamos o projeto para ele também, no qual também ia protocolar lá e fazer acontecer naquele município. E mais alguns outros municípios que entraram em contato conosco também pedindo esse projeto. Obrigado, vereador. Dito isso, então, meus amigos, uma boa semana a todos. Fiquem com Deus. Agradeço as palavras do vereador. Passamos agora à ordem do dia. Coloco em discussão os requerimentos pelo tempo de 5 minutos para cada vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria Sim, que os vereador. requerimentos fossem votados em bloco. Está em votação o pedido do vereador para que os requerimentos sejam votados em bloco. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Eu gostaria de assinar vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários se manifestem. Eu gostaria de assinar aprovado por todos. Sim, vereador. Gostaria de assinar junto, se os autores permitirem, o requerimento 28932. Será registrado todos os pedidos de assinatura. Se tiver algum autor que não concorda, por favor, se manifeste, respeitando o número e o limite de requerimentos de cada vereador. Presidente, eu gostaria de assinar junto o 28897, do Fábio, e 28915, do Márcio Luiz Guarapa. Agradecemos. Hoje está tendo atos falhos seguidamente. Vereador Jean Pedroso. Senhor presidente, como eu já havia registrado no apartamento do vereador João Pedro, eu gostaria de assinar o requerimento de repúdio número 28932 do João Pedro e do Lucas Gabriel Lopes. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Fábio. Gostaria de assinar junto também 28932. Sim. Mais algum vereador? Questão vereador de ordem, senhor Gauchinho. presidente. Vereador, o requerimento do vereador Jean Pedroso, 28902, ao presidente do Concepo. Também ao requerimento ao CTG Rincão Serrano, pela organização da etapa nesse final de semana. E o tetracampeonato também, da cultura gaúcha. Qual o número, vereador? É o 28908. Mais algum vereador? Gostaria de assinar, Vereador Alaor. o qual já tinha conversado com o João Pedro, 28932.
Mais algum vereador? Registro meu apoio aos requerimentos dos colegas, em virtude do número de requerimentos que eu propus. Me solidarizo e digo que também tenho este apoio aos repúdios. Agradecemos a todos. Está em discussão. Não havendo vereador queira discutir, coloco em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por todos. Convido a senhora secretária para fazer a leitura do número, autor e emenda do projeto que irá à votação. Projeto de lei número 69/2019, autor executivo municipal, ementa, cria atribuições e critérios para o provimento das gratificações em função referente ao artigo 25 da Lei Municipal 3.920 de 89, alterada pelo artigo 1º, letra B, da Lei Municipal número 8.292 de 2017. Está em discussão o projeto. Iniciaremos a votação pela emenda. Está em discussão a emenda do projeto. Boa noite a todos. Presidente, apenas para esclarecer, eu tinha feito uma emenda nesse projeto, até por orientação técnica do IGAN, para trocar o termo de gratificação de função por função gratificada, né, que era uma alteração que o próprio IGAN alegava para colocar o projeto pertinente para aprovação. Só que também depois, junto com o vereador Tenente Costa e o vereador João Pedro, na Comissão de Interesses Difusos e Coletivos, nós recebemos uma outra orientação do IGAN para adequação no próprio plano de carreira do magistério, no projeto daquele no PL de 89, no plano de 89. Então, teria que ser feita uma adequação, né, como sugestão pelo próprio Executivo. Então, como teria que ser unificado num projeto único, a gratificação e as atribuições de cada função, eu solicito, então, a retirada dessa emenda, presidente, e faço, então, essa sugestão aí para que se unifique junto ao plano de carreira. Obrigado. Fica o registro, e como a emenda tem um parecer de viabilidade, eu coloco ela em votação para retirada. Vereadores que... Ela continua em discussão. Começou a ser discutida, a emenda continua em discussão e terá que ser votada. Só para esclarecimento, nem vou utilizar, só para colaborar, utilizar a tribuna, senhor presidente, me permita... Sim, pode ser até a justificativa do voto. Na verdade, a orientação técnica elaborada pelo doutor Matheus e aí o doutor Luiz também, justamente a denominação em questão de função gratificada ou gratificação de função, realmente trata-se de uma tautologia, que é justamente, né, a questão de palavras semelhantes onde temos o mesmo sujeito que não alteraria. Então, a retirada, vereador Lucas, ela não vai alterar no sentido. O que tens razão é justamente a questão de que deveria estar dentro do plano de carreira, conforme cita a orientação do IGAN. Isso é algo que realmente fica aí o alerta, fecho nesse sentido com o vereador, de que deveria ser realmente alterado dentro do plano de carreira e não através de uma alteração do artigo nesse sentido. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Questão de ordem, presidente, também para encaminhamento nesta vereador João questão Pedro. Da votação. Eu, pessoalmente, até ouso discordar do colega Tomate, mas porque realmente eu vejo uma distinção entre os dois institutos. Eu entendo que função gratificada ela é uma função tipicamente de coordenação, assessoria, chefia, e a gratificação por função, na verdade, eu vejo como uma função adicional que aquela pessoa vai realizar, mas que não vai perder a sua função de origem. E eu entendo que ali na SMEC as pessoas deixam de estar ali na sala de aula exercendo propriamente a função de professor de matemática, dando aula de matemática, para exercer uma coordenação específica, uma assessoria específica. Então, eu acho que realmente, entendo, né, que se tratam de funções gratificadas e que a nossa lei deveria se adequar nesse sentido. Até, realmente, acho que a outra falha, e aí eu concordo com Vossa Excelência, é a questão de que o que deve se mudar é a lei do magistério, porque senão nós vamos ter mais uma lei saltada, e quando a pessoa vai pegar aquela lei, cadê o outro? Onde é que está o que faz cada cargo, né? Onde é que está os requisitos para investidura em cada função gratificada ou gratificação por função?
Então, eu pessoalmente entendo que a emenda é favorável, é importante, porque ela pelo menos vai corrigir um dos erros. O segundo erro teria que ser corrigido com... mas digamos assim, entendo que até o de menor potencial ofensivo é esse segundo erro, mas acredito que deveria ser corrigido também. Mas a emenda, eu entendo que ela vai aí sim atingir duas figuras importantes, distintas, que são dois institutos diferentes, que têm objetivos diferentes. Um é incluir, né, adicionar uma função para quem está exercendo já uma função para a qual está efetivado, né, um servidor efetivo. E a outra objetiva, você atribuir uma nova função àquele profissional para que exerça especificamente aquilo, assessoria, coordenação, chefia. Então, eu acho que são institutos, sim, diferentes. E acho importante a manutenção da emenda nesse sentido, tal como a gente viu né, nas decisões do nosso... Nas decisões não, perdão, nas orientações jurídicas que foram acostadas a este processo legislativo. Seria isso. Então, voto a favor, contrariamente à retirada, com todo respeito ao colega Lucas, da emenda. Então, está em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por 11 votos a 1. Então, a emenda está retirada. Então, está em discussão o projeto sem a emenda. Vereadores queiram discutir. Não havendo vereadores que queiram discutir. Eu vou pedir vistas, então, do projeto, para que a gente possa, então, ver uma outra maneira de adequar, já que a emenda não pôde... Eu peço vistas. Até o vereador Alaor também tinha dúvidas, né, vereador? E vamos juntos tentar trabalhar numa forma de... Então, está sob pedido de vista do vereador João Pedro. Nada mais ao tratar sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião. Convidamos a todos para a próxima sessão ordinária, no dia 16 de dezembro de 2019, às 18h15. Desejamos uma boa semana a todos e que Deus os abençoe. Obrigado.